Esta é uma carta a Deus e termina assim. Aliás, o que vos quero pedir não é caso de vida ou de morte e nem sequer tem urgência, pois de há muito conheço afeições sólidas, de saúde vou bem e o que ganho cobro o que gasto. Sonhos de poder ou de glória não tenho e o mundo ainda me maravilha, a ponto que com sincero encanto continuo a olhar por vezes uma flor, uma criança ou para admirar a beleza de uma paisagem. O meu medo é notar que com os anos me vou tornando razoável em excesso, quase doentiamente tolerante. É disso que quero que me guardeis, Senhor. Dai-me raivas, mantendo viva em mim a capacidade de me enfurecer. Deixai que continue a chamar as coisas pelo seu nome, a criticar sem medo, a rir de mim próprio, e livrai-me até ao último momento das aceitações que crescem com a idade. Em 1956, começaram por me pôr fora de Portugal, que é a história clássica. O sujeito tem escolha, ou vai para a cadeia ou vai-se embora. Eu fui-me embora. Passei pelo Brasil, passei pelos Estados Unidos, pela França, e um dia, por acaso, fui convidado a ir à Holanda por 2 semanas. E fiquei 50 anos. Eu cheguei aqui de noite, uma noite, um sábado, que chovia, que nevava, pior do que hoje. E entrei, enfim, era a casa do meu patrão, e fiquei aqui a estudar durante algum tempo. E foi para mim um lugar misterioso pelo seguinte, porque eu cheguei com muito mau tempo, um tempo terrível, neve, frio, gelo, e disse comigo, bem, eu não vou ficar aqui muito tempo, porque isto não me agrada. Mas na manhã seguinte, era um domingo, e eu acordei tarde, eu tinha-me deitado bastante tarde, acordei tarde, talvez aí por volta do meio-dia, e saí para a rua e fui ali adiante e dei com os primeiros canais. Eu tinha a impressão que já tinha estado aqui, uma espécie de mistério. Tive a sensação que eu não vou ficar 2 semanas, eu com certeza devo ficar aqui mais tempo. Era uma espécie de déjà vu, uma espécie de reconhecimento, Não era uma sensação de perda, mas uma sensação de reencontro, se pode dizer. Achei muito bonito, foi muito especial para mim. Esta é uma rua histórica porque era o escritório do Departamento Comercial da Embaixada do Brasil. Era um escritório pequenino, mas foi o meu primeiro lugar de trabalho na Holanda. Aquele para que eu vim só por 2 semanas e acabei por ficar 56 anos até agora. Era um lugar divertido, onde se era pago para não trabalhar, mas era preciso fazer presença todos os dias e beber muito café. Andei a vender café. O nosso trabalho era pago com o dinheiro do café que o governo brasileiro vendia em Nova Iorque, e quando não havia vendas, não havia dinheiro. Mas, enfim, ao fim e ao cabo deu tudo certo. Era divertido, era uma festa. Foi uma festa, 2, 3 anos. Depois acabou. O senhor passou a sua vida, a maior parte da sua vida, na Holanda. E agora está entre cá e lá. E sente-se dividido, penso eu, por aquilo que li sobre si. O senhor está dividido entre estes 2 países. Eu não tive uma vida fácil na Holanda. Eu cheguei, agora para contar a história, eu cheguei como diplomata brasileiro, veja lá. E passados uns 3 ou 4 anos, zanguei-me com o chefe e passei de diplomata brasileiro com chofer a vendedor de revestimentos líquidos para telhado. E andei nisso uns 4 anos. Eu não falava a língua, eu fui insultado, eu fui maltratado, eu fui humilhado, eu fui roubado, mas eu só tinha uma solução. Ou ia embora e sentia-me cobarde perante mim mesmo, deixava-me insultar e humilhar, ou ficava. Claro, havia uma razão familiar também, mas a razão funda foi: quem me trata assim, eu tenho de provar que eu sou melhor e que eu não aceito isto. Na Holanda há uma tradição milenária de tolerância. Ou pelo menos os holandeses orgulham-se muito de ser tolerantes, eles têm fama de tolerantes. E é um facto, eles são tolerantes. Agora, o que as pessoas muitas vezes esquecem é que a tolerância é uma forma de indiferença. No momento em que você os começa a chatear,
eles deixam de ser tolerantes. E a situação de pobre, a situação de necessitado, a situação daquele que sai de Portugal à procura de um futuro melhor e que não o encontra e que começa a descer na escala social, é trágica. Qual seria a solução, professor Redes de Carvalho? Sermos ricos. Mas para sermos ricos temos que trabalhar. E ter condições para trabalhar. E isso, então, podíamos aprender dos holandeses. Eles têm uma capacidade de trabalho e de persistência maior do que nós. Eles não desanimam tão depressa como nós. Com os holandeses é um livro que oscila entre o grande respeito pela Holanda e um desprezo por aquilo que os holandeses têm de pior. E é muito engraçado que ele comporta-se como um holandês. Basta ver a primeira página logo, quando ele explica que há muitas opiniões sobre a Holanda, há muitas descrições da vida holandesa, e é muito crítico, por exemplo, em relação a Voltaire. Porque Voltaire foi muito indelicado e não foi grato para com os holandeses. E ele diz: o meu caso difere. E é aqui que ele começa a contar essa história, em que aliás, que permanentemente ele fala disso, ainda hoje. Por um lado, uma admiração pela insistência, pertinácia, pela força, digamos, dos holandeses, disciplina, caráter, e por outro lado uma certa desconfiança em relação a todos esses valores, porque ele diz: não, mas eu sou português, agora vem um holandês dizer-me que eu não posso almoçar porque vou perder 2 horas a meio do dia, não pode, não é? Mas de qualquer modo há uma grande admiração dele pelos holandeses, e eu lembro-me de uma história que ele contava justamente, que era a história dos colecionadores de selos. Um holandês está a fazer uma coleção de selos. Há 3 ou 4 selos que faltam na sua coleção. E o holandês percorre o mundo todo e vira o mundo todo até encontrar aqueles selos. O português não. O português começa a olhar a sua coleção de selos. Há aqui 3 que são muito difíceis de abandonar a coleção. Para mim este lugar é histórico porque é a sede, ou foi a sede da minha primeira editora. Foi um lugar onde eu me senti muito feliz durante muitos anos, porque a minha relação com o editor era de grande amizade e, além disso, ainda por cima, éramos vizinhos, porque eu trabalhava naquele prédio ali ao lado e tínhamos combinado quase todas as tardes para nos encontrarmos aqui. Era um ritual quase diário encontrarmos para discutir literatura e, enfim, discutir Portugal e tudo mais. Eu blijf in de film, hoor. A minha relação com esse editor foi muito interessante porque resultou de uma conversa de café em que eu me mostrei muito aborrecido com os holandeses. Foi uma conversa até de certa maneira insultuosa, porque eu estava verdadeiramente zangado com eles e o meu editor, então, que não era editor nessa altura, apenas amigo, disse-me: porquê é que não escreves isso? E eu disse que eles nem sequer mereciam que eu me desse ao trabalho de escrever um livro. 2 dias ou 3 dias depois, tenho uma cartinha desse amigo, que era editor, com um cheque, dizendo: este é o adiantamento dos direitos de autor do livro, e agora põe-te a escrever. E assim nasceu. Eu sentia que não podia ter críticas e não dar uma base a essas críticas, ou dizer porque é que tu pensas assim ou queres assim. Então acho que as pessoas tinham o direito de saber qual era a minha atitude, e então escrevi isso. Escrevi com franqueza. E eles podiam ter zangado, tinham razões para isso. De vez em quando o livro é maldoso no sentido de ter um certo aspecto de caricatura, mas achei que ou era aquilo ou não era nada. Eu creio que quando o livro saiu, para já os holandeses disseram: temos que aceitar e temos que acatar estas críticas que ele nos faz. Porque no fundo ele é um de nós. Não é? E essa é a diferença em relação aos escritos de viagem, inclusive o próprio Voltaire. É porque ele já é um de nós. Ele é casado com holandês, ele fala holandês, ele é um homem que tem traduzido para holandês e tem vertido para holandês uma série de tesouros da literatura europeia, essa de Queiroz, Pessoa, etc, de que ele foi o responsável. E, portanto, ele foi aceito como holandês. E isso para ele foi absolutamente decisivo. Isso é um processo
que durou esse tempo todo e que para o José Rentes Carvalho era uma espécie de aquisição de nacionalidade. Este livro é um livro crítico da Holanda e dos holandeses. O título em português, salvo erro, é Com os Holandeses, mas em holandês é Onde Mora Esse Outro Deus. E então é o Deus dos calvinistas. É o Deus a quem o padre António Vieira se referiu em termos não muito positivos, quando se referiu aos holandeses na época das lutas entre holandeses e portugueses no Brasil. Bom, e o Rentes, neste livro, dá uma imagem dos holandeses como, por um lado, um povo que gosta muito de defender as suas liberdades pessoais e de respeitar as liberdades dos outros, mas também pode ser um povo demasiado direto. E isso, esse espelho que mostrou aos holandeses foi, na altura, muito bem recebido, porque, bom, aí é um bocado difícil para mim dizer se é verdade ou não que o holandês gosta de ser criticado por alguém que vê com olhos de estrangeiro o seu país. Isso. We sometimes sell his books. We have them always in store. And Holland is the most known book. And what I find funny about this book is he's always so surprised about Holland. He came here and he find it very strict, but still not only strict, that society. And he writes about that society with love and compassion and critic. O livro então foi editado, tinha muito sucesso, foi vendido muito, depois as pessoas começaram a falar nisso e o que aconteceu depois era a televisão. O Rentes começou a aparecer na televisão, porque tinha uma... Não sei se tem a ver com o destaque dele, mas é uma pessoa bastante forte na televisão. Tem uma presença. E por isso ficou na televisão e em muitos programas, sempre a falar sobre alguns assuntos quaisquer. Quer dizer, sobre a Holanda, não sobre coisas diferentes, mas sobre a Holanda. Sempre... Quando havia algum problema na Holanda, ou havia alguma situação em que alguém precisava de ter uma opinião de fora, e de fora entre aspas, foram lá buscar o Rentes para comentar, para fazer comentários. Begrijpt u iets van ons Nederlanders? Nee. Wordt het niet eens tijd? Nee, sommige dingen leer je nooit. Nederlanders ook niet. Het is een erg moeilijk mensen, ja. De vraag is natuurlijk, wat houdt u hier vast, uw werk? Ik vind het leuk. U vindt het leuk om ja. voortdurend beschimpt en bespot te worden? Nee, maar ik vind het leuk dat het niet zo gladjes gaat, ja. En dan heb ik de kans om naar de Nederlanders te kijken. Nou is het zo oudjaar, hè? Dan wordt het gewoond om terug te kijken. Trouwens ook gewoond om een glaasje te schenken. Wat kan het zijn? Water graag. Water. Ja, dat is wel heel saai met oudjaar. Maar... Nee, maar... Anders kijkt minister Brinkman misschien. Nee, maar laat nooit etiketten zien. Lekker bijzonder, alstublieft. Kijk, als je nou eens terugkijkt op zo'n jaar, wat heeft u nou het raarste gevonden van ons Nederlanders in 1984? Uw uitnodiging. Ja. En daarnaast? Eigenlijk niets. Nee? Nee. Dus u verbaast zich niet meer over Nederlanders? Nee. Nee, ik ben wel bezorgd over de Nederlanders, maar ik verbaas me niet over. Bezorgd? Waarom? Ja. Uw land zal misschien hoe zeg je dat? Ten onder gaan. Ten onder gaan, ja. Aan goedheid. Ja. Op een dag gaat u kapot aan dankbaarheid. Ik dacht een tijd terug dat als al die melaatsen en
al de mensen die geadopteerd worden op zo'n afstand, weet je wel, met zo'n afstandsbediening systemen. Je betaalt hier, je wordt daar geadopteerd. En al de Ethiopiërs, als zij op een dag beslissen om u dankbaar te zijn en naar Nederland te komen, wat gaat u doen? Wantrouwt u onze goedheid, onze gidslandfunctie? Ik wantrouw niets, ik vind het alleen maar te veel. Maar verklaart u eens nader. U geeft te veel, u bent te aardig, je houdt van iedereen. U Nederlanders dan, hè? Ja, de Nederlanders zijn er ook trots op. Ja, en dat is jammer, want je hoort niet trots op te zijn. Je moet een beetje bescheidener zijn. Vindt u niet? Bescheidenheid past, maar valse bescheidenheid is een van de onaangenaamste eigenschappen die er is. Is dat zo? Ja. Vindt u dat? Maar ik vraag mij af, wat bevalt u niet in onze Nederland-gidsland-functie? De bedweterigheid. Misschien wel, maar een zeker gevoel van, kijk, wij zijn heel eenvoudig, maar eerlijk gezegd, wij zijn toch een beetje beter dan de anderen. En dat vind ik niet zo prettig. Hebben we een superioriteitsgevoel? Altijd gehad. Ook in de jaren 60. Ook nu. Vindt u ons racistisch? Jazeker. Wie niet? En alle volken zijn dat, wou je zeggen? Jawel, maar Nederlanders zeggen alleen maar dat ze het niet zijn. Wij leren op school dat wij altijd een gastvrij land zijn geweest. Descartes heeft hier gewerkt. Er zijn hier boeken gedrukt die in andere landen niet konden drukken. Ja, het is wel zo. Wij hebben zelfs een Portugese priester aan het einde van de 17e eeuw. Die kwam in Nederland schepen kopen om tegen de Nederlanders in Brazilië te gaan vechten. En ze waren voor hem erg gastvrij. Ik vond het prachtig. Dat is historisch, dat is niet verzonnen hoor, dat is echt waar. Padre António Vieira. O retrato que ele faz dos holandeses é retrato muito exato, ao mesmo tempo muito duro, é mesmo um retrato cruel. O que acontece é que os holandeses se reconheceram nesse retrato. Eu creio que é a exatidão do retrato que leva os holandeses a aderirem à leitura. E mesmo passados 40 anos, se ainda reconhecerem em grande parte, e alguns hão de ter-se descoberto, sem dúvida nenhuma. No sentido de, nunca pensei, mas ele tem razão. Eu nunca tinha pensado que nós éramos assim. O holandês gosta muito de dizer que é um grande individualista e ele é em extremo uma pessoa de rebanho. Ele quer associar-se porque sabe duas coisas. A associação fortalece e o risco é dividido por todos. E isso para mim eles são de fanfarras, eles são de orfeões, eles são de clubes. Há clubes de tudo, clube de fumador de cachimbo, clube de gente que vai a Portugal. Não, isso para mim é tão longe do meu universo e tão longe da minha maneira de ser que eu não posso aceitar. Quer dizer, mas também esse conformismo que a pessoa tem de aceitar a regra do clube, mesmo que não tenha razão, é o clube, então não. O significado de Rentes de Carvalho aqui na Holanda vai muito além de só ser escritor. Ele é a pessoa que ensinou às gerações de holandeses na Universidade de Amsterdão a língua portuguesa. E eu lembro-me da primeira aula dele. Ele a apresentar-se. Eu não sou um professor, não sou um leitor, mas sou um escritor. E vocês, durante os 2 anos que vão aqui estudar português, vão ler muitas coisas minhas. E assim foi. Fomos aprendendo português, também com muitas histórias escritas por ele, contos escritos por ele. Entrei para a universidade em 69. O prédio já não é o mesmo, mas no último andar era o meu esplêndido gabinete. Eu fui no meu esplêndido gabinete durante uns 12 a 14 anos, já não me lembro, com uma vista espetacular sobre os canais, a casa do Rembrandt do outro lado. Outro aspecto particular daqui do bairro é que a rua moderna ali ao fundo era a antiga Rua Grande dos Judeus,
que quando eu cheguei aqui em 56, a rua ainda tinha o mesmo aspecto, digamos, dos anos, do princípio do século XX. Era uma rua muito particular, com um ambiente, de certa maneira, muito português, com umas lojas antigas, um pequenino comércio de mercearias e de panos. Isso foi destruído quando construíram o metro, só deixaram a casa do Rembrandt do outro lado. Havia a grande diferença entre os judeus sefarditas da Península Ibérica e os Ashkenazi que vinham da Europa Oriental. E havia aqui uma separação grande, e esta rua era principalmente a rua dos sefarditas, onde, enfim, havia ainda muita gente com o mesmo aspecto de rosto que alguns de nós portugueses temos, nem todos. Eu tenho. Ourentes de Carvalho também é conhecido muito aqui na Holanda como autor de um livro, um guia turístico sobre Portugal, mas um guia turístico muito especial, que tocava muito nos elementos históricos, culturais e uma ideia muito pessoal dele de um Portugal que talvez já não existe, mas que era e é ainda muito dele. O meu editor holandês queixava-se que Portugal, que era um país tosco, de velhinhas com chales pretos e umas igrejas que não valiam coisa nenhuma. Eu achei, não, isto não é bem assim. Ora, então eu disse-lhe, eu nunca escrevi um guia do meu país, mas eu quero escrever um guia de Portugal, com duas pequeninas coisas. Eu quero fazer a capa e quero fazer a tipografia. E assim foi. Então ele assustou-se porque um livro de viagens com uma capa preta, com uma coisinha assim aqui, ela achou aquilo, enfim, mas já se concordou, a gente concorda. E depois eu queria, fora do texto, pôr nas margens, às vezes uma historiazinha assim. Bem, diz ele assim, nós vamos fazer 1500 exemplares, porque é um livro caro, e isto deve dar para 3 anos, 3, 4 anos, se for um sucesso. Ao fim de 2 semanas, estava esgotado. Portugal, um guia para amigos, escrito nos anos 90 e que teve um sucesso extraordinário aqui na Holanda, e acho que devido a este livro, muitos holandeses começaram a visitar Portugal nos anos 90. Alguns ficavam, compravam casa. Num determinado momento, o ICEP, que era o Instituto do Comércio Exterior e não sei o quê, tinha calculado que, creio que em 2 anos vieram 300.000 holandeses a Portugal devido ao impacto do livro, porque teve muita projeção, teve muita televisão, teve um impacto grande. Ainda a propósito do guia e da relação dele com Portugal, nos anos 90, eu encontrei o José Rentes de Carvalho em Amsterdão, foi no princípio dos anos 90, transição dos anos 80 para os anos 90, encontrei-o em Amsterdão e ele contou-me da experiência extraordinária que estava a ser trazer holandeses a Portugal. Como trazer holandeses? Não, eu levo-os. E atravessamos as montanhas. E, de facto, durante dias havia procissões de pessoas lideradas por Rentes de Carvalho, a pé, atravessando as montanhas, não é? Em Trás-os-Montes. Eu acho que se isto não é transportar Portugal sempre, como aquela poeira no coração, não conheço outra forma. Eu escrevo só em português. E eu, até agora, tive 5 tradutores de português para holandês. 2 deles tocam genial. A todos os 5, eu nunca interferi. O meu conhecimento holandês, de native speaker, é bom, é muito bom até, mas eu não pensaria de maneira nenhuma intervir no trabalho alheio. Agora, o que eu lhes peço aos meus tradutores é que mantenham o ritmo, que mantenham a riqueza do vocabulário e que mantenham a melodia. E eles conseguem isso. E eu tenho o prazer de ler as traduções em holandês, às vezes numa pressa, e não me faz diferença nenhuma. O que eles puseram lá é exatamente aquilo que eu queria que estivesse lá, e está. E que me satisfaz. É uma sorte.
Porque são duas línguas totalmente diferentes, duas mentalidades e duas sensibilidades totalmente afastadas uma da outra. E contudo... De man was zo belangrijk dat mijn chef, neef van de toenmalige president, zeer nauwgezet in zaken van protocol en wat wel en niet voorrang had, hem persoonlijk om 8 uur 's morgens ging ophalen op Schiphol, waar hij zou aankomen met het vliegtuig uit Rio de Janeiro. In het Amstel Hotel, waar we de beste suite voor hem hadden gereserveerd, eisten we garanties. Essas foram as primeiras palavras que traduzi de José Rantes de Carvalho e foi em 1988. A capa do livro, Milhão, tem uma fotografia do hotel onde estamos agora, que é o Amstel Hotel, em Amsterdão. O que eu gosto da maneira de escrever dele é, digamos assim, que é quase se vê filme, é cinema. E são romances bem estruturados e frases que parecem fáceis e que se leem muito bem, mas tem que ter cuidado para quando se traduz, porque não pode escapar nada. Tem que se... Às vezes é mais difícil traduzir livros que têm uma linguagem muito que parece simples do que complicadas, frases complicadas como as frases de Saramago, do que traduzi também vários livros. Não sei, isso é sempre um jogo, não é? Você tem que tentar descobrir qual é a alma, digamos assim, do escritor. É o estilo, Rantes. Acho que este estilo que tem uma ironia muito própria, que tem um humor muito próprio, que também para um autor português, que é um estilo pouco floreado na escolha de palavras, é um estilo bastante lapidar, vamos dizer. Ele não é nenhum... Não sofre de verboreia, vamos dizer, o que muitos outros autores portugueses têm como grande problema, e incurável problema quanto a mim. Mas, portanto, ele em si, já em questões de estilo, já seria muito perto da literatura holandesa, por exemplo. E em Portugal conheço muitos poucos escritores que também têm este tipo de escrita tão lapidar, tão depurado. Só me lembro Miguel Torga e José Cardoso Pires, mas outros autores não. O holandês sabe muito bem o que é a vida, o que é o mundo, mas é uma gente que a mim não me dá histórias, porque a vida já é demasiado organizada. Claro, há assassinatos, há mortes, há desgraças de todo o género, mas não tem aquela componente dramática que a sociedade portuguesa tem. Ou, sobretudo, a sociedade portuguesa no seu aspecto mais pobre, ou mais atrasado. Um transmontano não tem nada a ver com o holandês. O que acontece comigo é uma coisa, sobretudo quando se vou de avião a Portugal. No momento em que o avião aterra e que eu deixo o avião e que entro no edifício do aeroporto, eu tenho a impressão de vez em quando que é uma espécie de interruptor que eu mudo. Eu naquele momento deixo de ser o sujeito holandês pacato e organizado e torno-me assim um bocadinho diferente, um bocadinho mais violento. Sou capaz de empurrar as pessoas porque demoram a caminhar. Quer dizer, dá-se uma mudança dentro de mim, mas a fonte, digamos, da minha, entre aspas, inspiração é Portugal, sem dúvida. Eu mesmo vivendo longe, vivendo há mais de meio século longe, aquilo é meu, aquilo sou eu. A casa foi construída pelo meu avô materno à volta de 1925 até 1929.
porque era a casa que ele queria fazer para a filha única que tinha, e com certeza que essa filha única ia ter um neto macho, que sou eu. Ainda estava na feitura, mas... Bem, enfim, ele fez a casa, os meus pais viveram aqui a partir de 1952 ou qualquer coisa, e à boa maneira portuguesa nunca fizeram nada com a casa. A casa aos poucos foi caindo. Quando o meu pai faleceu e a minha mãe faleceu, a casa era cheia de buracos por toda a parte. Bem, então pôs-se o problema. Eu sou filho único, neto único, o homem fez a casa sozinho. Das duas uma, ou a gente deixa cair e vai-se embora e nunca mais cá vem, ou então uma casa precisa ser habitada, compomos a casa e vimos cá de vez em quando. O de vez em quando passou a ser todos os 3 meses. Sou eu e a minha mulher e o carro e o telefone. São 3 meses cá, 3 meses em Amsterdão. Para manter a casa, de facto, em vida, porque senão ela, uma casa desabitada, cai. E achamos que era falta de respeito para o homem que a fez sozinho. Tradicionalmente dizem que estas 3 campas são de família nossa, portanto não sabemos se é a avó, se é o bisavô, se quem é, mas isto é gente nossa que foi enterrada aqui. Mas enterrada também com outros que não são família, portanto podemos dizer que estamos enterrados em todas as campas são nossas. É isso, mais ou menos. Este cemitério tem a originalidade de ter poucas campas com cruzes, porque seguindo a tradição judaica e árabe, a cabeça do defunto é assinalada não com uma cruz, mas com uma pedra. Por vezes nas sepulturas há duas pedras, indica que isso foi enterrada mais de uma pessoa, e claro, em quase todas estão mais de 2 pedras, como nesta aqui. E o susto que eu apanhei foi que eu, em geral, entrava e ia ver a campa dos meus avós, mas um dia dei uns passinhos mais e encontrei o meu nome numa folha de ferro ali naquela cruz. Estava eu a dizer que é um bocado tétrico vir de visita ao cemitério e dar com o próprio nome numa campa. Embora isto deve ter sido de um tio-avô muito antigo, ou talvez ainda mais antigo. Mas é estranho, é um sentimento de precariedade da vida, mas a gente, enfim, habitua-se a tudo. Eu saí jovem, mas não sei se jovem saía velho, eu aqui não ficava de jeito nenhum. O Portugal que eu conheci, o Portugal começa nos anos 30, mas para mim começa no Império Romano, porque você aqui, a cultura, a lavoura, os hábitos, as atitudes das pessoas, os alimentos, era tudo mesmo do romano. Havia aqui ainda o arado de madeira, e o arado de madeira é o que você encontra em Roma, na Roma Antiga. Quer dizer, eu nasci, eu digo isto bastantes vezes, eu nasci em Gaia em 1930, mas Gaia de 1930 era o século XIX. Uma figura como Camilo Castelo Branco era uma figura que ainda vivia. Pessoas falavam de alguém que eu tinha conhecido, quer dizer, eu vivia no século XIX, no século XX e no Império Romano tudo ao mesmo tempo. Esse mundo, sobretudo o mundo digamos, de Vila Nova de Gaia e do Porto até 1945, quando fui para Viana do Castelo, era um mundo de pesadelo, era um mundo de desconfiança, de medo, de tragédia, de muita fome, de desgraças. A desgraça, nós vivíamos relativamente bem, não tínhamos necessidades, mas à nossa volta as necessidades eram tão grandes, eram tremendas. Naquele momento eu queria esquecer Portugal. Depois estive 14 anos sem poder vir a Portugal, que é uma coisa horrível. Você chega à fronteira espanhola e olha para o seu país, olha para a sua família que está do outro lado e não pode entrar. Sim, é a coisa mais horrível que pode acontecer a alguém.
Felizmente tudo isso é passado e terminado, vocês nem sabem que sentimentos são esses, mas era muito mau. Exato, não sabemos, mas imaginamos, e digo-lhe uma coisa, fico muito orgulhosa de o ver com esse gosto por Portugal. Apesar de tudo isso que passou, digo-lhe uma coisa profundamente, fico muito feliz por ouvir. Sou muito português. Eu conto histórias que essencialmente são histórias portuguesas e, embora eu esteja na Holanda há 50 anos, eu escrevo ainda e só em português. Eu só conto histórias portuguesas, não sei outras. O romance Ernestina é grandemente e assumidamente autobiográfico. É os seus primeiros 15 anos de vida em Vila Nova de Gaia, no Porto, é a sua família, é o seu pai, é o seu avô, é essas andanças entre a Vila Nova de Gaia dos anos 30 e Estevais de Mogador da mesma época, ligados pelo Rio Douro, é certo, mas também pela linha do comboio. Portanto, é esse mundo. Eu costumo dizer que, por exemplo, Ernestina é uma espécie de Aniki Vovó a seguir, não cinematográfico, ou não ainda cinematográfico, talvez um dia ou seja, mas literário. E depois Estevais do Mogadouro, quer dizer, como é uma espécie de pátria pequena onde estão todas as suas raízes transmontanas, que ele continua a frequentar entre Estevais do Mogadouro e Amsterdã, ou seja, uma grande metrópole do mundo, e depois a sua pequena aldeia lá encravada no meio daquelas colinas. O transmontano não escolhe a vida que tem, sofre-a. Eles não são, ou nós não somos, nós transmontanos não somos violentos por natureza, mas por medo e por necessidade. O medo é uma coisa terrível. O medo é uma qualidade que as pessoas parecem não se dar conta, porque é melhor não dar conta daquilo que o medo pode fazer às pessoas, porque, sim, eles muitas vezes matam por medo, o medo de si próprios e o medo dos outros, mas há uma violência inata que nasce dessa incapacidade de compreender o medo que a pessoa tem dentro de si. Porque quem é espezinhado não pode ser doce. E de vez em quando porque é outra componente da pessoa, é o contrapeso ao sentimento terrível de violência que é a única maneira da pessoa se libertar de si própria. Eu tenho uma componente de violência que eu prefiro trazer com o Alzheimer, porque isso tornaria-me intratável para com as pessoas. Não é exatamente uma componente de violência, é antes uma componente de amor pelo próximo. Sou muito sensível a pequenas coisas. Eu de vez em quando tenho a impressão que sou um bocadinho adivinho. Eu vejo nos olhos das pessoas ou em certas atitudes, em pequenas coisas, e fico magoado com as pessoas, porque quando consigo ver aquilo que elas escondem, e que depois elas próprias se dão conta que eu que vi, isso é capaz de me causar umas explosões que eu prefiro pôr o travão de mão. Isso vem da minha família. O meu pai era um homem fascinado pela lei. O meu pai só conhecia o preto e o branco. Eu vi algumas vezes o meu pai em zaragatas com colegas, em que ele se dominava para não matar. O meu pai era violento. Eu vi uma vez, ele deixava, quando estava no Minho, deixava passar os contrabandistas pobres, porque ele dizia, o sujeito anda a ganhar a vida, ele tirar uns maços de cigarros, estraga-lhe a vida, não fazia. Mas aquele que lhe mentia, ou que abusava da sua bondade, aí o meu pai era furioso. Eu reconheço essa violência genética enfim, que há em nós. Também, infelizmente, vejo muito em preto e branco. Sou pouco dado a ver em cinzento, que é uma pena, podia ser mais razoável, mas talvez escrevesse outros livros, não sei. Há muitos leitores que quase que identificam o autor com o que escreve, não é? Mas claro que, no fundo, o que o autor está a escrever são coisas que vêm da cabeça dele, mas também ele captou estas coisas de alguma maneira ou outra, e essas coisas vêm a ser filtrados pela sua personalidade e pela ideia que ele tem de contar uma história.
E na vida, vamos dizer, normal, na vida social, Arantes Carvalho é uma pessoa muito divertida. E aí também se nota que ele tem vamos dizer, um certo acuidado em apanhar coisas que ele acha de partir o coco, vamos dizer. Coisas que ele acha que isso é tão esquisito que tem que contar. Eu tenho um amigo de infância que hoje está, infelizmente, muito doente. Mas um dia que talvez há uns 10 anos atrás, lá na aldeia, estávamos a conversar e ele passou um avião e ele olhou para o ar e disse: aquele se calhar vai para a Alemanha. E se eu pudesse também ia, que gostava muito de voltar a vê-las. Eu caí naquele voltar a vê-las, mas voltar a vê-las quem? É que deixei lá uma rapariga e uma filha e nunca mais as vi. E pronto, a conversa parou ali e eu esqueci aquilo totalmente. E um dia pus-me a escrever qualquer coisa e isso foi-se desencadeando assim e nasceu o livro, através dessa pequenina frase. Este tipo de coisas, no fundo, vamos dizer que é um tipo de... São um tipo de fait divers que ele também usa nos livros dele. E depois ele também tem uma longa vivência pessoal com todo o tipo de pessoas em que ele também teve esta, vamos dizer, se calhar é um dom mesmo, de captar estas coisas interessantes dessas pessoas. Este senhor era o filho de não sei quê, toda a gente pensava que era bom rapaz, mas afinal anda aqui a vender cocaína e desse tipo de coisas. Eu ainda há pouco vi os dois senhores da La Coca, vieram-me visitar em Amsterdão. Aquilo é muito sério, é muito verdade. Tem pouca fantasia nenhuma, não tem. Aquela gente não é perigosa, só é perigosa quando lhe tocam no dinheiro. Se você não mexer no dinheiro deles, não tem perigo nenhum. São umas pessoas que anseiam enormemente por respeito. Eles querem ser respeitados, querem ser senhores, querem pertencer à burguesia. Está bem. E na segunda geração, a noda desaparece e aquilo é tudo puro. O dinheiro é que conta. Mas é gente podem ser maus ou desastrados, mas maus não são. Coragem tem. A realidade é um bocadinho mais feia. É mais feia do que a ficção. A ficção, de certa maneira, enobrece os movimentos, mas a realidade é um bocadinho mais feia. Há uma vida mais real aqui do que a vida bem organizada e confortável que eu vivo na Holanda. Essa vida, é por isso que a literatura holandesa não tem drama. A literatura holandesa vive da pesquisa, da consciência e da religião, da atitude da pessoa perante Deus, da fraqueza ou da força de Deus, etc. Quer dizer, ou então o amor, as infinitas situações entre homem e mulher, entre homem e homem, entre mulher e mulher, aquilo às tantas torna-se uma grande monotonia e de uma grande banalidade. Porque não há conflito. Claro, há gente que mata, há gente que morre, mas há gente que sofre, mas não há aquele conflito na medida rude que se encontra aqui. A civilização, o conforto matou isso. Eu lá sou um estrangeiro, mesmo em minha casa. Aqui não. Eu estou bem lá, estou bem aqui, estou melhor lá, estou melhor aqui. Depende do momento e depende da lua, digamos assim. Eu ainda não tenho problema em conduzir 2.000 quilómetros 8 vezes por ano. Nasceu esse ritmo e a gente hoje vive em 2 casas. Cada 3 meses muda de ambiente, muda de casa, muda de problemas e de alegrias. Mas um dia isto vai terminar, não sabemos como. Agora vai ser difícil escolher ou lá ou cá. Na Holanda, se você é considerado bom por gente que é difícil de contentar, então com certeza é bom. E então isso já compensa para a falta de reconhecimento na pátria. E depois havia outra situação de um certo aborrecimento em relação às pessoas que
quer dizer, você editam-lhe um livro, mas não lhe prestam contas, não lhe dizem o que é que acontece, e então isso comparando com a exatidão das contas na Holanda e o contrato a sério e tudo mais, quer dizer, faz uma diferença muito grande. Portanto, eu não tinha interesse nenhum, nem material, nem intelectual, em ser editado na minha pátria. É extremamente reconfortante, é gratificante, é agradável, é bonito, é bom, é um carinho, mas não era essencial. A decisão de publicar o Rennes de Carvalho como um todo, como uma obra, acho que foi justamente no final dos anos 80, princípios dos anos 90. Eu não era editor e disse-lhe: José, quando eu um dia for editor, eu vou querer publicar a sua obra toda. E quando fiquei a tomar conta desta editora, foi das primeiras decisões que tomei, foi telefonar ao José para Amsterdão e dizer: vamos publicar a sua obra. E ele não acreditava. Não acreditava porque a experiência anterior de edição em Portugal não tinha sido muito simpática, tinha havido desacertos, desacompanhamento, e ele não acreditava. Eu sempre insisti para que o José Rennes de Carvalho escrevesse um novo romance. Ao dobrar os 80 anos já é mais difícil escrever um romance moderno, atual, e ele quis escrever um romance policial. E a certa altura ele anuncia: não senhor, eu estou a escrever um romance policial, só tenho um problema, é que não sei como é que me hei de livrar de um cadáver. Não é? Queria uma situação em que não sabia que tinha um cadáver, e ao contrário da Dashiell Hammett, que quer dizer, ele aconselha, quando você empanca numa cena e não sabe o que é que há de fazer, arranja um cadáver. Eu já tinha o cadáver, mas não tinha a cena, e isso empancou uma vida. Mas depois, ao fim e ao cabo, é também um mistério. O cérebro funciona de uma maneira maravilhosa. Uma tarde em Trás-os-Montes estava a falar com a minha mulher de um assunto totalmente diferente, e de repente eu tinha a situação toda prontinha, era só escrever. Ele acredita nas virtudes do romance. É por isso que ele está ao luxo de não ter medo de uma coisa de que quase todos os narradores portugueses têm medo, que é o diálogo. O diálogo é terrível, e qualquer pessoa que faz cinema, que faz televisão, que faz literatura, sabe como é terrível o diálogo não corresponder à expectativa de quem sabe como é que o diálogo podia evoluir. E o José Rennes de Carvalho é um dos grandes mestres do diálogo. Não tem medo do diálogo, não tem medo das pessoas. É como se ele passasse muito tempo a ouvi-las, até treinar a mão para o diálogo. E há poucas pessoas assim. Eu acho que essa de Queiroz é obviamente um deles. José Cardoso Pires, pelo meio, é certamente outro. É um dos nossos grandes mestres do diálogo, e José Rennes de Carvalho também. Nós, no Mentiras e Diamantes, quando nós mencionamos o lado polifónico do diálogo, no José Rennes de Carvalho, também tem a ver não só com as vozes e com a multiplicidade das vozes que ele reúne, mas com a música que elas transportam, o ambiente, o cenário que eles transportam. Acho que ele é um desenhador, e quando se fala do Essa de Queiroz, é porque ele dá aquela pincelada, não é? Quer dizer, nós podemos pensar que, pelos temas, José Rennes de Carvalho é de facto um camiliano, muito bem, porque o tema é este, é o Minho, Trás-os-Montes, Porto, bom, que é que há de mais camiliano do que este cenário? Mas há aqui uma arte, que é uma arte de escrever. A palavra está lá, e depois vem toda aquela pintura, todo aquele fraseado, o ritmo, a melodia, e tem de soar bem. E não é só no diálogo, tem de soar bem. A frasezinha tem de ter peso e medida, tem de ser tudo dentro de peso, ritmo e medida. Você tem um enredo na cabeça e tem as palavras, e escreve, e em determinado momento não é você que sozinho que está a guiar a coisa, mas há, de vez em quando, e é curioso, o personagem recusa fazer determinadas coisas, o personagem recusa dizer determinadas palavras, o personagem acha
assim que não está bem, que você tem de esperar, tem de ir para o outro lado. Eu nunca compreendi como é que isso funciona na cabeça, mas há qualquer coisa que você não escreve sozinho, ou você escreve em função daquilo que está dentro de si, ou que puseram dentro de si, ou que põem dentro de si. Quer dizer, mas o sujeito não tem base para ter muita vaidade em dizer eu fiz isto. Não, eu fiz isto e não fiz sozinho, ou fiz com os que estavam atrás de mim, ou o Sr. Essa de Queiroz também apitam as coisas, ou o Camilo ainda apita lá do alto onde está. Quer dizer, não há uma... É um trabalho esquisito, não é um trabalho de cientista que pega numa fórmula e que faz aqui assim, assado. Não, a coisa é muito fluida. Eu relato. Eu não faço mais do que relatar. O que o leitor faz com esse relato é com ele. Eu deixo o relato e depois não posso fazer mais nada. Seria bom que estivéssemos no tempo em que o escritor, um escritor como Zola, se levantava e a nação inteira ficava abismada porque o homem tomou uma posição e os poderes tomavam notícia dessa posição. Mas hoje em dia, você não me vai dizer que o António Lobo Antunes se levantar agora contra o partido, contra o PSD, contra o Partido Socialista, que isso significa alguma coisa. As pessoas vão ler no jornal ou ver na televisão e depois no dia seguinte esquecem porque há um festival da canção ou que há a Beyoncé caiu, ou, quer dizer, não, a função, o papel do escritor hoje é o sujeito que faz uns livrinhos e acabou. O escritor era uma figura mítica e é bom que as figuras míticas existam, mas ao fim e ao cabo a gente sabe que a figura mítica é só isso, não tem, é uma ilusão. Infelizmente, o geral, ou aquilo que eu tenho visto à minha volta, é que o mundo muda as pessoas. E são muito poucos aqueles que conseguem manter-se num determinado equilíbrio e manter-se como queriam ser. Eu vivo na ilusão de que eu sou como queria ser. Isso dá-me uma certa paz de espírito, um conforto que não é material, mas que é moral, me faz sentir bem comigo próprio e com o meu ambiente. Eu não devo nada a ninguém, não quero mudar coisa nenhuma a ninguém, não aceito que me mudem e acho que está bem assim.